Bem-vindas ao podcast Viagem com a Adri. Eu sou Adriana Ventura, educadora e professora. E aqui nós vamos explorar as reflexões sobre o amor romântico, os papéis de gênero patriarcais e as performances que moldam as relações tradicionais. Prepare-se para uma jornada de questionamento e de descoberta. Vamos juntas? Bom, gente, olá! Hoje a nossa conversa é a respeito de algo que eu postei essa semana. Na verdade, são duas publicações que eu vou unir aqui numa reflexão só. E parte também, é claro, dos papéis patriarcais de gênero. Para contextualizar, eu postei para a gente não criar narrativas e mentirinhas diante do desinteresse do outro. Tem coisas que ficam muito explícitas e às vezes no caminho da desconstrução do amor romântico e às vezes no próprio caminho da desconstrução dos papéis patriarcais de gênero, que a gente vai rompendo aquela expectativa, né? De como o outro deve se comportar, de todas as performances que ele deve fazer. E aí a gente vai tendo mais um olhar de... eu poderia dizer que de compreensão, a mesma compreensão e a mesma leveza que a gente tem para as amizades. Eu vou ser muito honesta que fazer essa transição, fazer essa desconstrução ainda é muito desafiador, porque a gente traz a lógica monogâmica enraizada no nosso comportamento, na nossa postura e principalmente nas nossas expectativas, principalmente em relacionamentos afetivos. É um lugar ainda muito cinza, né? Diante dos extremos, do preto e do branco, caminhar nesse lugar pode ser cinza, pode ser um caminho cheio de desafios e de fato é. Só que, gente, reciprocidade de afeto é nítida. É importante que a gente não crie falsas narrativas para permanecer em situações que nos adoecem. E aí, quando o desinteresse se torna constante, e isso já pode ser uma resposta. Diante dessa postagem, eu fiz no dia seguinte uma outra falando a respeito de um cara que ficou muito irritado com a menina. Ela marcou com ele um barzinho e aconteceu uma demanda de serviço urgente, de última hora. Ela ainda estava a fim de ver o cara, eles estavam combinando, só que ele ficou extremamente irritado dessa demanda de serviço ter surgido e dela deixar ele em segundo plano diante a essa urgência. Só que ela não descombinou, ela não cancelou, né? Inclusive foi ele que propôs que fosse cancelado diante de uma demanda de trabalho, repito, uma urgência que apareceu no trabalho da nossa mana. E ele deu um ataque de pelanca, porque ela não colocaria ele como prioridade. E ele deixa muito claro, coloco o seu trabalho na prioridade, não quero me relacionar com uma pessoa que é assim. Nos comentários, houve um muito coerente, falando sobre combinado não sai caro, que ela podia ter comunicado melhor, né? O fato dela precisar mudar o que havia sido combinado em primeira instância, né? O horário que ela estaria e o que ficou no ar. Eu não concordo que ficou. Esse é o ponto da reflexão que eu quero trazer. Gente, toda vez que a gente fala de homens e de mulheres nessa desconstrução do amor romântico, eu tenho que ter em mente que eu vou partir de dois lugares extremamente diferentes. O que é cobrado para as mulheres dentro dos relacionamentos afetivos e o que é cobrado para os homens dentro dos relacionamentos afetivos é completamente diferente. Os privilégios,
a maneira de agir, as expectativas comportamentais, os papéis patriarcais de gênero são completamente diferentes. Quando a gente pensa em desconstrução, a gente também precisa pensar que a desconstrução vai acontecer de formas diferentes para cada um deles. Não posso simplesmente, considerar pessoas tão diferentes que foram condicionadas de maneiras opostas partirem do mesmo lugar na desconstrução do amor romântico. E às vezes eu acho que essa é a grande dificuldade que as mulheres têm nessas reflexões, porque a gente espera dos homens aquilo que a gente faria. A maneira como a gente foi condicionada a ver o amor e os relacionamentos. E, gente, isso jamais vai acontecer. Vamos lá, partindo dessas duas situações, que são diferentes, mas que ao mesmo tempo elas são muito parecidas. Então, primeiro, o homem deixa muito claro que o trabalho jamais poderia ficar na frente das necessidades e da prioridade que ele deveria ter na vida dessa mulher. Claro, ela não se deixou levar pelo ataque de pelanca dele. E eu gosto muito da resposta. Ela falou, beleza, então, forte abraço. Esse desinteresse, essa ironia, esse tanto faz demonstrado por ela diante do ataque de pelanca dele é algo muito comum feito pelos homens, principalmente quando eles se comportam de maneira que nos magoa ou que quebra algum acordo. E eles não fazem isso de maneira pontual. Esse é um comportamento típico dos homens em geral. E eu não falo isso partindo das ideias da minha própria cabeça. Na minha própria página, eu recebo milhares de comentários de relatos e faço até postagens que deixam explícito como esse comportamento é um comportamento padrão. Combinar e não ir, se fazer de sonso, descombinar, aparecer uma dor aqui ou acolá. Eles fazem isso porque é muito mais fácil deixar portas e gavetas abertas. Afinal, todo esse leque de opções que faz parte, do que eles têm de rotatividade dentro desse mercado afetivo. Imagine ter um monte de mulheres que estão dispostas a colocar um homem, seja ele qual for, um Zé Ruela, no centro da vida. Essa é a realidade dos homens. Os que reclamam, eles reclamam porque as mulheres já não dão nos dias de hoje tantos privilégios ou tanta prioridade como davam antes. A gente está rompendo com alguns padrões, ainda que de maneira muito singela, muito superficial. Não é à toa que a gente ainda tem a esposa troféu, a gente ainda tem as trade wives, que são as esposas tradicionais, que são mulheres que querem justamente voltar a se comportar como as avós se comportavam, justamente para ser aceitas e validadas nesses relacionamentos. Mas afinal, elas acreditam que elas precisam agir assim ou assado para que recebam esse amor romântico, único e exclusivo, ou supostamente único e exclusivo. Partindo desses lugares diferentes que a gente vem, homens e mulheres, esse homem se sentiu extremamente ofendido porque a mulher, diferente do que muitas fazem, não se anulou. E muitas vezes a gente vai chamar essas anulações de escolhas, e não são escolhas, Esses comportamentos, eles estão atrelados aos papéis patriarcais que a gente precisa performar para fazer a manutenção desse modelo relacional. Eu já ouvi, pessoas dizendo que, mas é minha escolha, eu quero estar com ele, eu quero fazer isso. Mas por que a escolha dele não é assim? Porque a escolha dos homens é tão diferente das nossas, percebe? E é sempre a mesma coisa.
é sempre a mesma performance, eles fazem as mesmas coisas, eles priorizam as mesmas coisas. Eles não precisam firmar e reafirmar o lugar deles nessas relações, porque a gente já faz isso por nós e por eles. A gente sustenta através do nosso comportamento, em menor ou maior escala, o nosso pertencimento à instituição casal. Então, quando o cara percebeu que a mulher estava tendo um comportamento completamente atípico, porque eu até citei no meu livro, As Relações Monogâmicas Só Existem na Cabeça da Mulher Apaixonada, um episódio que eu tirei de um vídeo muito engraçado que a Kéfera fez, que ela iria receber o cara em casa. E ela estava cheia de demandas, ela jamais poderia receber alguém em casa. Ela tinha trabalho, ela tinha casa suja, ela não estava pronta para receber ninguém. E quando o cara fala que vai, ela passa por cima de tudo, de todos esses desafios, apenas para recebê-lo. A gente pode falar que isso é uma escolha, mas na verdade isso está dentro daquilo que a gente espera das mulheres. Passar por cima de tudo e todos, até delas mesmas, apenas para estar ou para fazer de alguma maneira a manutenção dessa disponibilidade que resulta, supostamente, na formação da instituição casal. Enfim, no vídeo da Kéfera ela faz tudo isso e depois o cara manda uma mensagem falando que apareceu uma demanda no trabalho e que ele não vai poder ir. Perceba, ela abriu mão da casa imunda, dela não estar pronta e de outras demandas que ela tinha, inclusive no trabalho. E ele, visivelmente, não fez o mesmo. Mulheres, vocês já ouviram falar da Síndrome da Escolhida? Essa é a minha tese de como as mulheres acabam em uma situação de vulnerabilidade, numa busca quase que doentia para que sejam assumidas como únicas e exclusivas em relações monogâmicas, enquanto os homens se sentem socialmente privilegiados por assumir essas relações. Bom, se você quer saber um pouquinho mais sobre essa tese, acompanhe as minhas reflexões no Instagram e no Facebook, @AdrianaVenturaOficial. O cara que tá conhecendo e que tá proposto, tá todo naquela situação de conquista da mulher, ele não aceita, não. Ele fica até irritado quando as investidas dele não é valorizada da maneira como a gente costuma valorizar. E, inclusive, a gente espera essa valorização inteira, A gente espera justamente esse comportamento que ele dá. A gente tem as premissas de homem quando quer faz. E aí aparece qualquer Zé Ruela fazendo qualquer coisa e a gente já vai valorizar isso como máximo. E qual é a nossa maneira de valorizar? É falar que a partir dessas supostas escolhas, que na verdade não são escolhas, elas são condicionamento social e papéis patriarcais que a gente precisa performar para fazer a manutenção dessas relações. Enfim, a Kéfera fez das tripas coração para se encontrar com o bofe, e o bofe não fez o mesmo. O homem que tem um ataque de pelancas no print, no exposit que a minha seguidora fez, ele esperava justamente que a demanda de trabalho não fosse sobreposta à importância que ele tinha. Importância essa que ele tirou do olho do cu. Porque, pelo amor de Deus, que autoestima delirante é essa? Mas, infelizmente, é isso que eles esperam e é isso que as mulheres costumam fazer quando estão num relacionamento afetivo. Elas dão uma prioridade imensa para a relação porque elas sabem que isso é uma maneira de fazer a manutenção da própria instituição casal. E como eu já disse, a instituição casal é sempre monogâmica. O outro post, eu falava sobre a questão da gente não confundir,
o desinteresse do outro, não criar narrativas para estar nisso. E aí apareceu um comentário muito interessante. E é dele que eu vou partir para a gente fazer essa reflexão. A seguidora disse que deveria ter mais diálogo por parte da menina que mudou o horário devido à demanda de trabalho, que ela deveria ter feito de outra forma. A seguidora considerou que o cara foi extremista, que o comportamento foi desproporcional. Mas ela falou que a não monogamia seria justamente uma maneira de deixar transparente todas essas nossas ações. E aí é o ponto que nos toca. Essa transparência não existe por parte dos homens e a gente vê isso principalmente nos relatos das minhas seguidoras, onde a gente percebe uma certa manipulação dos homens em manter portas, gavetas, manter pontes tortas, né? Revestir os nãos que eles nos dão com talvez. Talvez é não. Que isso fique bem claro. É muito diferente você receber uma demanda urgente de trabalho e ainda assim estar disposta a encontrar outra pessoa do que você usar esses talvez, esses nãos revestidos como uma maneira de fazer a manutenção de uma relação que às vezes você não tem vontade ou que você quer manter ali em banho-maria. E esse foi um comentário muito lúcido de outra seguidora e que eu concordo plenamente. Existe uma diferença enorme. Existe um modus operandi nos homens de fazer manutenção desse lugar de pode ser que sim, mas hoje é um não. Esse lugar é a manutenção do leque de opções que eu trago no meu primeiro livro. E o que é o leque de opções? Para fazer a manutenção de todo esse mercado afetivo, de toda essa conveniência, né, daquela que é mais interessante no dia. E para mim o problema nem é o número de pares, porque eu sou não monogâmica, né? Então, assim, eu quero que se a pessoa que eu me relaciono fica com outra, por acaso, eu quero ser tão bem tratada quanto essa outra pessoa. É assim que eu vejo. Para mim, empatia, solidariedade e até sororidade é isso. Eu não desejo que outra mulher seja maltratada só para que a síndrome da escolhida, no meu caso, seja, né, exaltada. Nossa, eu sou mais bem tratada que você. Ao contrário, se eu sei que um homem trata com preterimento, com indiferença, ou de forma desrespeitosa e irresponsável outra mulher, eu sei que, cedo ou tarde, isso também irá acontecer comigo. Então, se eu sei que a pessoa é super responsável de maneira afetiva e comprometida com o emocional do outro, provavelmente ela também será comigo, né? Então, o que importa para mim é a maneira como ela age comigo e não a demanda que ela tem com outras pessoas. Não é o caso. Mas a gente sabe que isso não acontece no mundo dos homens, né? Que eles têm ali uma rotatividade justamente para manter essa rotatividade, porque a maioria das mulheres, contrária daquelas que estão desconstruindo a lógica do amor romântico único e exclusivo, a maioria das mulheres ainda se validam em relacionamentos tradicionais que se sustentam por essa suposta exclusividade. Sabendo disso, que eles se aproveitam, né, das performances românticas, porque são elas que fazem a manutenção do nosso desejo de pertencer, né, à instituição casal formada com esse homem, a de ser não somente escolhida, mas assumida socialmente por ele. Então, qualquer sinal que ele vai dando, né, ainda que seja explícito de desinteresse, a gente vai relevando nessa tentativa insana de
estar, de pertencer, de ser assumida, de ser escolhida socialmente por ele. É a síndrome da escolhida. Então ele não usa, né, desse artifício de maneira transparente. É sempre tudo muito nebuloso. Eu diria que é uma manipulação, né? Ele não deixa as claras, ele deixa um talvez. Quando eles faltam com a verdade, ou quando eles nos dão esses bolos, que foi tão bem retratado pelo vídeo da Kéfera, a tentativa é de não falar nãos. Até porque, se a gente vai pegar os históricos, quem são as mulheres que mais pedem o divórcio, né? Sempre mulheres. É difícil um homem tomar essa autonomia, esse protagonismo, essa iniciativa. Ele espera, inclusive, que a gente tome, porque ele nunca tem coragem de fazer aquilo que precisa ser feito. É como eu disse, ele ainda quer contar com essa carta na manga, que é tudo que a gente faz nessa expectativa de ser assumida por eles. Então é por isso que eles vão mantendo em banho-maria. Eles nunca sabem quando vão precisar. E aí percebe que é uma diferença gritante entre essa manipulação que existe, entre esses nãos disfarçados de talvez, entre esses desinteresses explícitos de uma situação pontual que aconteceu por causa de uma urgência no trabalho. Eles esperam o tempo todo que a gente priorize eles acima de qualquer coisa, que a gente coloque eles nesse pedestal. Só que a gente sabe que, ao contrário, não é bem assim que acontece. Porque os homens não foram condicionados a colocar o relacionamento afetivo e as mulheres no centro da vida deles. Isso é sempre ao contrário. São as mulheres que foram condicionadas a fazer isso. Então, quando a gente pensa em desconstrução e quando a gente pensa em situações como essa, a gente precisa considerar o contexto patriarcal, principalmente dos relacionamentos afetivos e essas expectativas de comportamento que somos, né, atravessados. Mulheres e homens são condicionados de maneira diferente. E a desconstrução também precisa ser diferente. Eu digo, a gente precisa de homens mais transparentes e honestos em relação àquilo que eles querem ou não. Isso nos ajudaria muito. Não criar narrativas, mentirinhas, não fazer manipulações só para nos manter em banho-maria, né, para poder contar com a gente nesse leque de opções. E a gente precisa, de fato, tirar esses homens da centralidade que a gente dá para a nossa vida. Então, assim, se eu tenho uma demanda de trabalho, com certeza eu não vou abrir mão dessa demanda, até porque trabalho é aquilo que me dá dinheiro. É aquilo que sustenta algo que é muito importante na nossa emancipação, que é a nossa autonomia financeira. Como eu poderia colocar em risco a minha autonomia financeira, que vem de um trabalho, para colocar um homem que eu mal conheci na frente de tudo? Percebe a diferença? Eu estou trazendo esse exemplo nesse podcast, mas isso acontece em muitas outras esferas que eu vou ter a oportunidade de exemplificar aqui para vocês. Então, ao invés de colocar em pé de igualdade as situações, a gente precisa antes entender que homens e mulheres vêm de situações, de contextos, de condicionamentos, de atravessamentos e de papéis patriarcais dentro dessas relações muito diferentes. Então a gente não pode esperar que eles se comportem exatamente da mesma forma, nem colocar, né, os mesmos pesos na hora de analisar esses comportamentos. E é claro, gente, eu não estou negando que possa existir mulheres que façam essa mesma manipulação, que tem muito mais a ver com ego, tem muito mais a ver com alimentar essa sensação de ter ali ao seu dispor pessoas, né, dispostas a sair,
a falar sim quando você precisar. E é por isso que eles não colocam, né, a negativa. O não é tão nítido dessa forma. Justamente porque é através de um talvez que eles vão garantir essa dúvida. Será que eu pedi muito? Será que eu pedi pouco? Será que eu não fui errada? E assim eles vão se montando nesses privilégios que o patriarcado dá. Então, são duas questões extremamente diferentes. De um lado, no lado do exposit feito pela seguidora, a gente tem um homem que fica extremamente irritado e que rompe qualquer possibilidade de relação ou de vínculo afetivo a partir do momento que a mulher não se comporta, priorizando ele o relacionamento. Ainda que as desculpas, e eu nem sei se eu posso falar desculpa, ainda que o motivo, a razão, seja completamente coerente. Outra coisa são esses homens que usam diversas desculpas, as mais esfarrapadas possíveis, para justificar desinteresse e ausência. E eles não vão deixar explícito o desinteresse e a ausência, porque é justamente, né, nessa faixa cinza de talvez, de não sei, de pode ser, que eles mantêm o leque de opções. E o leque de opções é justamente mulheres dispostas, disponíveis a estarem ali no momento em que for pertinente para eles. Esse foi mais um episódio de Viagem com a Adri. E se você gostou e quer se aprofundar um pouco mais no assunto, vai gostar muito do meu livro As Relações Monogâmicas Só Existem na Cabeça da Mulher Apaixonada, disponível nas plataformas como Amazon e Hotmart. Me siga também nas redes sociais, @AdrianaVenturaOficial. E vamos juntas transformar o modo como enxergamos o amor e as relações. Até o próximo episódio.